Olá, meu aluno, seja muito bem-vindo novamente. E dessa vez nós vamos falar no nosso segundo módulo de quê? Capacitação e treinamento. Então, sem demoras, vamos lá ao assunto. Acompanhe na sua apostila aí. O que está dizendo nesse segundo módulo, na parte de capacitação e treinamento? O empregador ele deve promover um programa para a capacitação dos trabalhadores, a realização do trabalho em altura. Vem em mim? Ou seja, o que está querendo dizer com isso? Que o empregador ele tem que desenvolver alguma forma do colaborador ser capacitado com trabalho em altura. Se a empresa não tiver essa permissão, ela pode contratar uma outra empresa exatamente para capacitar esse colaborador. Então, ou seja, tanto a empresa que eu trabalho pode me dar esse treinamento, desde que esteja permitida por lei ela fazer isso, ou do contrário, ela pode procurar uma outra empresa qualificada, com o KNAI dela dirigido a esse tipo de desenvolvimento profissional, para quê? Para dar o treinamento para os colaboradores dela. Mas a obrigação parte da empresa, não parte do colaborador. Colaborador entrou para a empresa, é para trabalhar em altura? Ok, então o que nós vamos fazer? Agora nós vamos te treinar para você ter um entendimento. Quer ver? Lembra que nós falamos lá no nosso módulo 1? O que a gente falou lá? Trabalho em altura acima de quantos metros? 2, certo? Acima de, considerando o quê? O piso o quê? Inferior. Então se a pessoa está trabalhando lá em altura, opa, peraí, 1,5 m, posso adotar? Posso adotar. Então, isso como nós falamos no módulo lá anterior, agora vale o quê? Você analisar o seguinte, entrou para trabalhar, o empregador, ele tem que promover esse programa de capacitação em trabalho em altura. Justamente para quê? Antes de você executar a sua tarefa, você tem a noção dos riscos. Tudo que nós já falamos no módulo 1, certo? Então, vamos continuar aqui. Considera esse trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas, cujo conteúdo programático deve ser, no mínimo, incluir a. Normas regulamentadoras aplicáveis ao trabalho em altura, b. Análise de risco e condições impeditivas, c. Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e as medidas de prevenção e controle. Vem em mim aqui, aluno. Olha só o que está dizendo aqui nesses itens relacionados à norma de regulamentadora 35. Se eu tenho que estudar as questões de norma regulamentadora, opa, eu fiz um treinamento? Fiz. Fui aprovado? Fui. Mas qual o conteúdo programático? O conteúdo programático tem que ser, em outras palavras, esse que a gente já está começando a falar aqui, ó, a linha A, X, a linha B, Y. Então, o conteúdo programático tem que estar no teu certificado. Por quê? Se você entra para o seu trabalho, aí bate uma fiscalização, ela vai falar o seguinte, empresa, me prova que esse teu trabalhador, ele foi treinado. A empresa vai mostrar o certificado. Ok. Quando a fiscalização olhar o verso do certificado, que geralmente é onde está o conteúdo programático, vai perceber o seguinte, que o que está ali no conteúdo não condiz no que a norma exige, pelo menos para dar um treinamento. Então, peraí, o que está falando na linha A? Normas regulamentadoras aplicáveis ao trabalho em altura. Você foi? Opa, você foi sim, e está discriminado lá. Então, peraí, qual a norma que a gente está estudando aqui? Não é a 35? Botaram no certificado NR6, EPI, NR10, elétrica, mas a 35 mesmo não discriminaram. Então, peraí, então esse certificado ele tem que ser reavaliado. Por quê? Porque ele está fugindo do que é determinado por lei, tá como conteúdo programático. O que também a gente falou aqui? Análise de risco e condições impeditivas. Vamos lá, aluno, agora isso aqui é muito importante. Não que os outros não sejam, mas isso aqui é importantíssimo também. Análise de risco. Entrei para trabalhar, me deparei com algo que não estava esperado e agora eu tenho o meu direito de recusa. Porque eu tenho que me recusar, porque senão eu posso acabar me acidentando ou pior, vindo ter uma fatalidade aí. Então, nessa situação, o que a gente tem que fazer? Olhei, me deparei. Já fiz aqui a minha análise de risco. E agora,
Agora, aquela análise de risco é uma condição impeditiva, o que está falando aqui na norma. Sendo que, o que a norma diz? A norma ela é bem direta, a norma ela é bem objetiva. É por isso que é interessante você fazer um curso. Por quê? Se você pega a norma e vai destrinchar, vai ler, às vezes você pode acabar não entendendo alguma coisa, ou pior até do que isso, pode acabar entendendo de uma forma errada. E em segurança do trabalho, se a gente tem um entendimento de forma errada, ou você paga com a sua saúde, ou você paga com a sua vida. Então não pode ter erros. Então nessa condição impeditiva é o seguinte, digamos que eu estou subindo uma escada. A escada está sem o 5º degrau. Eu devo subir? Não, porque aquilo lá é uma condição o quê? Impeditiva. Aquele 5º degrau, ele está te impedindo de executar a tua tarefa. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então vamos lá. Eu cheguei para trabalhar, olhei a minha escada, vai analisando comigo aí. Olhei a minha escada e percebi que não tem um 5º degrau. Já sei que aquilo ali é uma condição impeditiva. Eu devo subir? Não. Mas aí acontece o seguinte, alguém vira para você e fala, olha, tem que fazer, porque se não fazer aquela atividade, se você não fizer, você vai ser penalizado. Você já fez o curso da NR35, você foi certificado, você já está garantindo para a empresa e para todo mundo que você tem noção dos riscos e sabe do procedimento e mesmo assim resolve fazer. A responsabilidade você está tirando da empresa e está assumindo para você. Em outras palavras, condição impeditiva. Qual que é a tua condição impeditiva? Está sem o 5º degrau. Quem tem que colocar aquele degrau? É você ou é a empresa? É a empresa. Ela tem que contratar alguém para ir lá. Se for um degrau de metal, coloca de metal. Se for de madeira, chama o carpinteiro. Mas é a empresa que tem que tomar essas diretrizes. O seu papel como uma pessoa formada no curso da NR35 é o quê? Informar. Corrigir, resolver, cabe à empresa. Então, peraí, você viu? Viu. É uma condição impeditiva? É. Olha que isso tudo está só no item B. Olha quanta coisa a gente está falando aqui. É uma condição impeditiva? É. Devo fazer? Não, porque é uma condição impeditiva. Agora, se mesmo assim eu resolver fazer, agora tu está gerando uma dor de cabeça grande para você e até para sua empresa, mas principalmente para você. Por quê? Se é uma condição impeditiva e nós não podemos fazer, fim de assunto. Agora, se mesmo assim você, aluno, resolver fazer a tarefa, mesmo sabendo que ali não pode ser feito, vira o cenário. Opa, como assim, professor João? O que você está querendo dizer com isso? O cenário de condição impeditiva agora passa a ser um ato inseguro. O que é um ato inseguro? O próprio nome já diz. É um ato, ou seja, uma ação insegura. Ou seja, você está tirando toda a responsabilidade da empresa, em outras palavras, porque é ela que tinha que arrumar aquele degrau, e está assumindo toda a responsabilidade agora para você. Você não foi certificado? Foi. Você não está qualificado? Está. Ter um certificado não é simplesmente falar o seguinte, aí agora eu sei sobre o assunto, vou desenvolver, esse cara sou eu. Não, não é mais isso não. Além disso, você ter um certificado também quer dizer o seguinte, que a responsabilidade para as questões desenvolvidas naquele assunto ali, que no nosso caso é NR35, trabalho em altura, eu posso jogar toda em cima de quem? Digamos assim, de você. Entendeu como é que é muito complicado essa condição? Condição impeditiva, responsabilidade da empresa. Ato inseguro é se eu resolver fazer aquilo que está errado. Ah, professor, mas eu não sabia. Opa, infelizmente não tem essa. Por quê? De novo, o que a gente cansou de falar no primeiro módulo? Vale o que está o quê? Escrito. Norma regulamentadora é lei? É lei. Você fez o curso? Foi. Tá teu nome ali no certificado? Tá. Então, o que tiver no conteúdo programático, o certificado está falando para a lei. Ele sabe. Então, se ele sabe, ele não fez porque faltou conhecimento. Ele não fez porque ele não quis. Entender o peso de um certificado, entender o peso de você fazer um treinamento numa instituição, igual como a nossa aqui, que realmente se preocupa com a saúde e segurança do colaborador. Então, vamos lá. Subir a escada.
quando eu falar de EPI, eu vou reforçar isso aí. Subir a escada, eu estou com o meu talabarte ali. Quando chegar na parte do degrau, que está quebrado, não existe degrau ali, melhor falando, cair. Quando cair, o que pode acontecer? A fiscalização vai vir, pode interditar a obra, enfim. No final das contas, vai falar o seguinte: empresa, por que aquele colaborador caiu se não tinha o degrau e foi evidenciado que não tinha degrau? Sabe o que a empresa vai poder falar nesse contrapartida? Não sei. Eu também gostaria de saber. Porque se a gente deu um treinamento para ele, nós capacitamos ele, nós investimos na qualificação e entendimento desse colaborador, também não entendi o porquê. Porque ele sabia que não era para fazer. Então ele fez porque ele quis. Por mais que você diga, ah não, mas foi o próprio chefe que mandou, mas foi o próprio supervisor que mandou, não importa. Porque vale, de novo, o que está escrito. Se você sabe que não pode fazer, você exige o teu direito de quê que nós falamos lá atrás? Direito de recusa. Então é essa a condição principal. Quando a gente fala o seguinte, aluno, norma regulamentadora é lei, não brinca com isso, você está certificado, entenda agora o peso da responsabilidade. Uma empresa que faz um investimento financeiro para que você se qualifique e tenha essa noção, não é à toa. Ela não vai fazer isso pensando, não, vou fazer porque sou obrigada. Não, a responsabilidade agora também passa a ser sua. Ou seja, no final das contas, professor, o rapaz não morreu, mas ficou paraplégico e ele está querendo os direitos dele. Analisa comigo que direito que você vai conseguir. Para pensar um pouquinho. Poxa, peraí, você fez um curso, a empresa te qualificou, te deu um certificado, você está totalmente amparado. Quando chegar lá, você vai fazer o quê? Me mandou embora, não vai querer me dar o que é meu por direito, não? Vou colocar na justiça. Cuidado com esse colocar na justiça. Por quê? Vai chegar lá na justiça, o que a empresa pode alegar? A minha parte eu fiz. Dei treinamento, qualifiquei, dei o EPI, estava tudo dentro do CA, depois nós vamos falar o que é CA. Então, o que era para eu fazer, eu fiz. Ele que não fez o que era para fazer. Porque se ele tinha um EPI e ele estava quebrado, não era para subir. Por mais que você fale, mas foi o próprio supervisor que mandou, aluno, palavras, o vento, o quê? Leva. Vale o que está o quê? Escrito. Aí sabe o que pode acontecer? Não digo que vai, eu digo que pode acontecer. O juiz vai pegar os documentos apresentados e um desses documentos vai ser o teu certificado da NR35. E quando ele olhar o conteúdo programático, vai falar lá que você teve a capacitação devida. E para reforçar ainda mais, os responsáveis da área da segurança, que é o SESMIT, digamos que eles vão vir em peso. Aí vão falar o seguinte, tá vendo? Ele foi treinado, foi qualificado, foi capacitado, então ele fez porque ele quis. Por mais que você aponte, mas foi você que mandou, não tem como você provar, porque a responsabilidade já começou aonde? Na empresa e ela cumpriu, e depois, agora é você também fazer cumprir. Então, o que pode acontecer? O juiz pode ser que ele dê causa-ganha para quem? Para a empresa. E para piorar a situação, a empresa ainda pode falar, calma aí, não vai embora não, sei que tu ficou paraplégico, mas esse processo que você abriu, agora os custos que eu tive, você paga. Entendeu? Então, há essa possibilidade também. Então, é por isso que a gente tem que entender com muita clareza aquilo que está escrito. A gente tem que entender até onde vai a nossa responsabilidade, até onde a gente tem que falar que sim, até onde a gente tem que falar que não. Porque se tiver coisas que coloquem em risco a sua saúde ou a segurança, na boa, aluno, na boa, colaborador, na boa, empresa, não faz. Sabe por quê? Se fizer algo de errado, principalmente em assuntos que envolvem o quê? Trabalho em altura, NR35, pode ser que você só tenha uma chance só de errar. Que se cair, ficar paraplégico, ok, é um dano gravíssimo. Mas se morrer, já era, não vai ter outra chance. Então, cuidado em querer resolver fazer uma coisa que não é para fazer. Vamos lá, vamos seguir. C. Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. Sistemas de equipamentos e procedimentos de proteção coletiva. Vem para mim aqui, aluno. Olha só. Interessante, você vê que quando você começa a estudar e analisar direitinho, entender aquilo que está sendo escrito, a norma, ela está toda amarrada. Ela se amarra, se amarra, se amarra. Sendo que eu falei para você que atualmente tem quantas normas? Estamos em 2022, 37 normas.
A norma 35, ela não está amarrada só entre ela, na 35, ali nas alíneas. Não. Ela está amarrada com a NR1, ela está amarrada com a NR10, ela está amarrada com a NR33, que é espaço confinado. Então, o que você tem que entender? Que você estudar só sobre uma norma, ok, você está dando um grande passo. Mas você tem que entender que as outras normas, elas se completam. Então, nessa condição que fala o seguinte, sistemas de equipamento de proteção, tá? Seja ele para proteção, procedimentos individuais ou coletivos, o que seria isso? A gente falou de EPI. EPI significa equipamento de proteção coletivo, individual. Então, EPI, equipamento de proteção individual. E EPC, equipamento de proteção coletivo. Em outras palavras, o EPI protege a pessoa e o EPC protege vários. Então, o que seria exemplo de EPC? Cone, fita zebrada, corrente, placa de sinalização. Então, isso tudo é equipamento de proteção coletivos. Lá na frente nós vamos focar mais nessa condição aí. Mas o que eu quero que você entenda nessa condição aqui do entender é exatamente isso. Opa, eu tenho que saber qual EPI usar? Tenho. Eu tenho que me basear na ISPIC, que nós vamos falar mais lá na frente? Tenho também. Mas e se no caso eu estiver trabalhando em altura e, sei lá, caiu um parafuso, caiu uma ferramenta, pode machucar alguém que está lá embaixo? Pode. E se eu estiver trabalhando em um lugar onde nesse lugar não são somente trabalhadores, mas são civis passeando? Eles não vão usar capacete. Então pode piorar ainda mais a situação? Pode. Aí é onde entra o quê? O EPC, que é o equipamento de proteção coletivo. O que você faz então? Digamos que eu estou trabalhando aqui no poste. Aqui é o meu poste, tá? Vou desenhar um postezinho bem aqui, ó. Aqui é o meu poste, tá bom? Estou trabalhando aqui, eu piso aqui. Vou fazer até melhor, vou desenhar o poste até aqui. Pronto. Aqui você está trabalhando aqui. O que pode acontecer? Tua ferramenta pode cair na cabeça de alguém. Aí é onde entra o equipamento de proteção coletivo. Você pode colocar cone e envolver o cone com o quê? Digamos com uma fita zebrada. Isolou. Agora você sinalizou e isolou o local. Ou seja, pensando nas pessoas que não têm o EPI, principalmente, você está criando uma medida de controle coletiva para que não haja o quê? Acidente. Só para poder frisar também, é o seguinte, português simples e objetivo. Tem diferença de acidente e incidente. Em outras palavras, acidente é o que causa lesão. Incidente é o que não tem lesão. Então, por exemplo, eu andei, bati com a minha mão aqui no quadro. Doeu? Doeu. Mas lesionou? Não, só doeu. Dor e lesão são coisas diferentes. Agora bati no quadro. Doeu? Não. Mas quando eu fui olhar minha mão, deu um leve corte. Esse corte é uma lesão, Carolina? Sim ou não? Sim. Então, peraí. Por mais que a lesão esteja sido mínima, lesão é lesão. Então, é considerado um acidente. Então, quando você trabalha em determinado lugar, isola uma área pensando nos acidentes, quando você isola uma área com fita, cone, corrente, isso é o equipamento, são as medidas de proteções coletivas, pensando dessa vez principalmente quem? No coletivo, ou seja, nos terceiros que nós falamos lá no módulo 1. Então, entendeu como é que funciona mais ou menos a coisa? A norma ela está amarrada. Aqui a gente está destrinchando, sim, a NR35. Mas quando a gente vai falar de EPI, o EPI é tratado na NR6. Então, olha só, para você entender que as normas elas se completam. O nosso foco é a 35. Então, quando a gente for falar do EPI, vamos falar de capacete? Vamos falar de capacete. Vamos falar de bota? Vamos falar de bota. Mas qual o principal EPI para trabalhar a altura? Isso aí eu vou deixar de surpresa lá na frente. Vamos lá, vamos seguir aqui. Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva, a entender. O item é equipamento de proteção individual para o trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso. Vem para mim aqui, aluno. Isso aí nós vamos falar mais lá na frente. Mas o que esse item está querendo dizer? Que quando você pegar o teu EPI, o principal EPI, eu vou falar logo agora, eu não vou me conter não. O principal EPI é o cinto de paraquedista com paro de talabarte ou o trava-quedas montado numa linha de vida. Vou falar agora, vou detalhar mais lá na frente.
Quando você pegar o teu equipamento, o que esse item está querendo dizer? Que você tem que olhar o estado principalmente de conservação dele. Tem que fazer essa inspeção. Essa inspeção, ela não costuma ser somente visual. Não é você pegar, por exemplo, eu vou pegar essa caneta aqui, deixa eu ver. Legal, tá boa para uso. Não. A caneta serve para quê? Não é para escrever? Para você saber se ela tá boa para uso, você tem que fazer o quê? Ó, testar. Então, peraí, depois que você testou, você não sabe até quando que ela vai durar, mas ela está funcionando, ela está com carga. É mais ou menos a mesma coisa com relação ao cinto. O cinto paraquedista, ele é um equipamento que vai te proteger contra o quê? Uma possível queda de você vir direto ao solo. Então, quando você for analisar o teu cinto, tem que olhar a costura dele para saber se está perfeita, porque se a costura estiver soltando, você também tem que invalidar o EPI. Vamos ver lá na frente que todo EPI ele tem uma validade que a gente pode consultar o CA, que é o Certificado de Aprovação. Então, duas coisas que tira a eficiência do EPI e descarta ele. Ou é o vencimento, EPI vencido, ou ele está em inconformidade, seja por dano, seja por avaria, ou seja por qualquer outra condição. Então, nessa condição aqui, quando a gente for tratar do EPI, você tem que fazer a inspeção. Uma dica que eu dou para você. Antes de executar a sua tarefa, procura saber com a empresa do checklist. O que é o checklist? É um documento, onde nesse documento você tem que relatar tudo que está em conformidade ou não. Então, por exemplo, você vai trabalhar, pega o checklist. Aí vai lá, capacete, confere. Bota, confere. Cinto paraquedista, confere. Você vai ter que pegar o cinto, olha as costuras, olha a validade, olha tudo. Tá ok? Confere. Então, tenha esse hábito de fazer sempre o checklist, porque querendo ou não, o checklist não deixa de ser uma o quê? Análise de risco. Já que nós falamos no módulo 1, estamos falando também aqui no módulo 2. Então, só para você entender, pega com a tua empresa o checklist, porque ele vai te ajudar muito nessa questão de inspeção, certo? Vamos lá. Acidentes típicos do trabalho em altura, condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnica de resgate e de primeiros socorros. Vem aqui, aluno. Tem coisas que a gente não pode ficar tentando falar muito bonito, porque vai dificultar ainda mais. Quando a gente fala o seguinte, acidente típico do trabalho em altura. Qual que é o acidente típico do trabalho em altura? A queda. Então, tá vendo? Quando a gente usa um português mais simples, é mais fácil de entender. Cuidado para tentar não ficar sendo muito, como é que eu posso falar, intelectual. Por quê? Para a segurança e saúde do trabalho, quanto mais simples e objetivo você for na forma de explicar, mais garantia de sucesso você vai ter também. No item G fala o seguinte, condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnica de resgate e primeiros socorros. O que seria isso? Vamos lá, condição de resgate. Você vai entender, quando você estiver trabalhando em excesso por corda, que eu vou mostrar para vocês mais lá na frente, o seguinte, que o teu EPI não adianta ter só um cinto paraquedista, ele tem que estar acompanhado de um talabarte, tem que ter um mosquetão, até porque quando vão se fazer resgate entre uma pessoa e a outra, o mosquetão ele é essencial, porque você vai prender a outra pessoa em você através do mosquetão e através do cinto. Eu vou explicar isso mais lá na frente. Mas essa questão de resgate, geralmente a empresa também tem uma equipe de resgatista só para esse tipo de situação. Agora, primeiros socorros, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Também sou bombeiro civil. O que nós sempre orientamos? Qualquer acidente que envolva queda ou colisão, a última coisa que você tem que pensar em fazer na vítima relacionada a primeiros socorros é o quê? Mexer nela. Porque pensa, qual que é o principal acidente típico de trabalho em altura mesmo? O que eu falei aqui? A queda. Então pensa, uma pessoa caiu. Ok. Você sabe se ela se fraturou? Fratura é um osso quebrado. Então, ela se fraturou? Não sei. A costela, esse osso aqui, essa caixa aqui, é o externo que a gente chama. Ela tem uma flexibilidade boa, mas ela também é muito frágil. Digamos que a pessoa caiu, fraturou a costela. Aí você, aluno, botou na cabeça o seguinte, não, eu aprendi no curso que eu tenho que meter a mão, eu tenho que fazer os primeiros socorros. Calma,
Muita calma nessa hora. Por quê? Se você for mexer na vítima e ela tiver, por exemplo, uma costela fraturada, possa ser que na movimentação que você for fazer, o que essa costela vai fazer com esse órgão interno, um coração, um pulmão? Pode acabar perfurando. Então é por isso que qualquer acidente que envolva queda, atropelamento, colisão, coisas do tipo, a última coisa que o socorrista tem que fazer na vítima é o quê? Movimentar ela, porque senão você pode agravar ainda mais. Ah, mas aí, professor, digamos que é um braço, por exemplo. Não tenta, esse negócio de querer botar osso no lugar, toma cuidado. Por quê? Vai que o osso lascado ele é igual uma lâmina. Vai tentar colocar osso no lugar, vai tentar imobilizar, pode acabar rompendo até uma veia, uma artéria. Olha aí, vai agravar ainda mais o problema. Então, qualquer acidente relacionado à queda, os últimos primeiros socorros que a gente tem que pensar em fazer é movimentar a vítima, tá? Tocar nela, mexer nela. Ah, professor, então peraí. João, como é que eu faço para então fazer os primeiros socorros nessa vítima, já que eu não posso mexer? Primeiro, omissão de socorro é crime, sim ou não? Sim. Você fez um treinamento e no item G desse módulo 2 fala o quê? Condutas de primeiros socorros. Tá bem aqui, ó. Vou até marcar para vocês aqui, ó. Primeiros socorros. Então, peraí, você está tendo uma noção de primeiros socorros? Sim, noção básica. O que você acabou de aprender aqui? Que não devo mexer na vítima numa situação onde haja acidente de queda. Pronto. Segunda coisa que você está aprendendo, omissão de socorro é crime? É crime. Terceira coisa agora que você vai aprender. Se você sabe que primeiros socorros faz parte do conteúdo do teu curso, noções básicas, e você está tendo aqui agora, como é que você vai fazer os primeiros socorros na vítima sem meter a mão nela, já que eu estou te falando, já que está determinado também, que você não pode. Outra, nós do Corpo de Bombeiros sempre falamos o seguinte, a principal vida de prioridade entre uma vítima e a do socorrista é sempre a do socorrista. Porque se o socorrista ele não se preocupar com ele em primeiro lugar, ele com certeza pode vir a se tornar mais uma o quê? Vítima. Então, vamos lá. Nessa condição do primeiro socorro, como que eu posso emitir os primeiros socorros sem tocar na vítima? Dessa forma aqui, ó. Você pode pegar o seu celular, entrar em contato com o socorro especializado. Aí vamos lá, 193 é um socorro especializado? É. Vai entrar em contato com quem? Bombeiro. 192 é um socorro especializado? É. Vai entrar em contato com quem? Com a SAMU. Então, a ligação para o socorro especializado também faz parte dos primeiros socorros. O que são os primeiros socorros? São as primeiras ações que são tomadas em prol da vítima. Então, se você pegar o teu celular, entrar em contato com os primeiros socorros, é sinal de primeiros socorros? É. Alguém vai poder te criminalizar porque você não fez? Não, porque você fez. Agora, professor, mas espera aí. Se eu fiz contato com o Corpo de Bombeiro, eles vão me orientar. Mas se eu não meter a mão agora na vítima, a vítima pode morrer. Aí é outro assunto. A gente está falando de primeiros socorros. Tá? A gente tem que entender essa condição racional, emocional. Para nessa condição de primeiros socorros, que a gente tem que ser o quê? Racional. Tu tem que agir com a razão. Porque se você for com a emoção, pode agravar o problema ainda mais. Se você movimentar, pode acabar um osso perfurando o pulmão, um coração, ou rompendo uma artéria, enfim, pode piorar. Então, onde eu quero chegar com isso? Omissão de socorro é crime? É. Mas a ligação para o socorro especializado faz parte do primeiro socorro? Faz. Ah, professor, mas e se eu pegar um celular e o celular estiver travado, estiver com a senha? Tem lá a chamada de emergência, é só você clicar. Todo celular tem isso. Ah, e se tiver sem crédito, consegue ligar? Consegue. Se tiver sem área, consegue ligar? Consegue, porque a área não é determinada no chip, a área é determinada no aparelho. Então, ou seja, nessa condição que eu estou explicando para você, é o seguinte, não age com emoção, muita calma nessa hora. Por que eu estou te falando isso? Porque se você agir no calor da emoção, no calor da pressão, o pessoal fala, vai lá, meu amigo, tu não fez o curso? Tem que fazer, tem que acontecer. Cuidado, porque se você for pela emoção, você pode prejudicar essa vítima ainda mais, pode acabar levando a vítima a óbito e você pode acabar respondendo de forma criminal por conta dessa atitude que você só queria ajudar. Então, falou de primeiros socorros, a ligação, não esqueça, faz parte e muita calma nessa hora, certo? Então, vamos lá, vamos seguindo aí.
O empregador deve realizar treinamento periódico bienal e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações: a. Mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho. B. Evento que indique a necessidade de um novo treinamento. C. Retorno de afastamento ao trabalho por período de 90 dias. E D. Mudança de empresa. Essa condição, pessoal, que eu estou passando para vocês, o que está vindo aqui? Ó? Foi revogada, foi revogada, foi revogada, foi revogada. Por que eu fiz questão de mostrar isso para vocês? É porque tem muito curso que o pessoal ainda enfatiza muito isso. Mas se já foi revogado, tudo que foi revogado, então, peraí, então deixou de se tornar obrigatório. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque antigamente, o que muito aluno falava, o que muito colaborador falava? E mudei de função, então agora eu sou obrigado a refazer o meu curso de novo. E mudei, de repente, de empresa. Agora eu sou obrigado a fazer o curso de novo. Não é mais necessário, por isso que está em vermelho ali. É uma atenção, cuidado. A condição de revogado é porque não se torna mais obrigatório. Vamos lá, vamos seguir. O treinamento periódico bienal, ele deve ter carga horária mínima de 8 horas, conforme o conteúdo programático definido pelo empregador. Nos casos previstos nas alíneas A, B, C e D, a carga horária e o conteúdo programático devem conter situações que o motivou. Opa, peraí, que o motivou está em vermelho. Foi revogado? Foi revogado. Os treinamentos inicial, periódico e eventual para trabalho em altura devem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da empresa. Foi revogado? Foi revogado. A capacitação deve ser realizada preferencialmente durante o horário normal de trabalho. Foi revogado? Foi revogado. Se bem que aqui está falando o quê? Olha só, preferencialmente. Vamos lá, vamos desmistificar também uma outra condição aqui. Tem muita empresa que antigamente, até muito supervisor mesmo também falava a mesma coisa, que o curso ele tem que ser feito no horário normal de trabalho. E ainda falava que isso estava escrito na norma. Por que eu estou fazendo questão de mostrar para vocês e explicar essa condição? Primeiro é o seguinte, o que esse item está falando aqui? Ó? A capacitação ela deve ser realizada o quê? Preferencialmente. Então essa palavrinha preferencialmente está fazendo toda a diferença. A norma não falou que tem que ser obrigado a fazer no horário normal de trabalho, não. Falou que preferencialmente que seja feito o quê? Em horário normal de trabalho. Mas se não der para fazer, vai ter que fazer no final de semana? Vai. Vai ter que fazer no feriado? Vai. A diferença é que isso aqui é assunto de trabalho. Então, se em outras palavras você está fazendo um curso que está diretamente ligado ao Ministério do Trabalho, norma regulamentadora, é uma lei trabalhista, então peraí, o período que você está em curso conta também como jornada de quê? De trabalho. Ah, vou receber hora extra? Deve receber. É assim que funciona. Por isso que a norma ela fala o seguinte, preferencialmente. Tudo bem que foi revogado, mas é importante você entender dessas condições aí. Então vamos lá, vamos continuar. O tempo despedido na capacitação deve ser computado como tempo de trabalho efetivo, nós acabamos de falar. O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de um profissional qualificado em segurança no trabalho. Vê que esse aqui, ó, não está vermelho não. Então, esse aqui não foi revogado não. Vem para a minha aluna aqui. Eu sou instrutor técnico de vocês, certo? Já me apresentei para vocês, meu nome é João, sou instrutor técnico e tudo mais. Eu sou técnico de segurança do trabalho? Sou. Tenho qualificação? Tenho. Sou bombeiro civil atua em trabalho em altura? Diversas vezes, é hábito. Então tenho essa proficiência? Tenho. Ter formação e ter proficiência são coisas diferentes. O que é proficiência? É um conjunto de condições. É a experiência, é a tua qualificação, é o teu conhecimento, é a tua prática dentro do assunto. Esse conjunto de condições é que vai te fazer ter o quê? Proficiência. Muita gente acha que proficiência é o seguinte, fiz o curso, e agora? Tem proficiência? Tenho. Cadê a prova? Aqui meu certificado. Isso não é proficiência não, hein? Isso aí é a tua qualificação. Proficiência é o conjunto de coisas, tanto teórico quanto prático, que te leva a provar
a tua proficiência. Então, em outras palavras, você fazer às vezes um treinamento de, vamos supor, uma semana, te trouxe proficiência? Não, porque você não tem vivência naquela área. Então, a proficiência é exatamente isso. Vamos seguir aqui. Ao término do treinamento, deve ser emitido um certificado com o nome do trabalhador com conteúdo programático, carga horária, data, local da realização de treinamento, nome de qualificação dos instrutores e assinatura responsável. Também foi revogado. O certificado deve ser entregue ao trabalhador e uma cópia deve ficar arquivada na empresa. Também foi revogado. Capacitação deve ser consignada no registro do empregado. Também foi revogado. Por quê? Porque às vezes a empresa que está te dando o treinamento, ela não tem um local para você ter o treinamento. Enfim, ela não tem um espaço para você ficar numa sala de aula, não tem. Por isso que ela manda o colaborador ir para uma outra empresa que aplica esse treinamento. Então, ou seja, a empresa é obrigada a te dar o treinamento, mas a norma não fala que ela tem que dar o treinamento no próprio estabelecimento. Beleza? Vamos seguir. Então, pensando nisso, já fechamos aí o nosso módulo 2, tá? Aprendemos um pouco das responsabilidades que cabem na NR 35. Entenda que condição impeditiva, responsabilidade da empresa, ato inseguro, responsabilidade nossa. Então, releia novamente, volte os vídeos, estude. Vale lembrar que conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Então, até o nosso próximo módulo 3, que nós vamos falar de planejamento, organização e execução. Valeu!